porque, primeiro, a equipe fez um bom início de jogo, sim. Acho que ontem, na apresentação, me perguntaram o que eu havia trabalhado em 2 treinamentos, e eu elenquei algumas coisas e elas estiveram presentes na equipe, e isso me deixa parcialmente satisfeito. Também acho que não poderia ser tão diferente, assim, tão rápido. Mas a equipe realmente teve pressão mais sobre a bola, mais à frente, para tentar recuperar a bola mais à frente. Recuperou ela, né? Até tivemos uma infelicidade na primeira que recuperamos, ela sobrou para o Cano, e o Cano chutou um toco, popularmente falando no futebol, e que até fez com que a gente, né, pensasse que ia perdê-lo cedo no jogo. E depois tivemos a bola no poste também, numa recuperação. A equipe foi tendo a postura que a gente quer dela. Tá? Mas ela não vinha fazendo isso há bastante tempo, a gente não vai fazer durante 90 minutos, ninguém faz durante 90 minutos. Então, na segunda parte, você perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando, e o adversário do outro lado também enxerga, né? Tem gente competente, já veio. A retomada do segundo tempo foi tão boa quanto o primeiro. A partir da metade, talvez 20 e poucos minutos, é que nós fomos perdendo essa condição, né? Aí entra um pouco de leitura de jogo, entra um pouco de momento de alguns atletas, que aí entra e às vezes não estão conseguindo responder. Não é fácil entrar num jogo que está em alta rotação como aquele, às vezes você demora um pouquinho. E as outras questões são as leituras de um jogo grande, assim. Às vezes você tem os seus momentos, depois o adversário tem os momentos dele. Jogos grandes são assim. Acho que a gente melhorou em alguns aspectos, depois no meio campo sofremos um pouquinho, por exemplo, no gol que tomamos a bola por dentro, um pouquinho de ansiedade de retomar a bola, e aí você faz errado. O time estava mais acostumado a fazer algumas perseguições, às vezes as perseguições não bem executadas abrem linhas importantes para um time da qualidade do Internacional, então temos que ter um pouquinho mais de paciência, temos que deixar a bola chegar na beirada para aí sim estabelecer um gatilho para pressionar. Você não pressiona de qualquer jeito times de alta qualidade do futebol brasileiro, a gente tem que ir aprendendo isso. Mas algumas amostragens foram boas, e eu acho que é daqui para sim. Oi, Mano, é um prazer em te reencontrar aqui no Rio, não agora com o pit stop, né, para o retorno de trabalho. Obrigado, igualmente. Um pouquinho do que você respondeu, eu queria que você abrangesse mais. Esse time tem um chip, né, criado, e eu acho que vai ser com muito trabalho que você vai ter que trocar esse chip, né, que era um time que estava muito acostumado com o trabalho anterior. E aí você já falou que já teve um pouquinho da mudança hoje. Eu queria ver com você duas situações. Você hoje teve o retorno do André, tomou o terceiro cartão, já não vai poder ir para Fortaleza, mas queria saber como é que vai ser o funcionamento dele, e hoje você colocou ele com o Martinelli juntos ali, e ele era uma mola, era um jogador que fazia o time jogar, principalmente na saída de bola do Fluminense. Eu queria saber como é que vai ficar esse funcionamento. E outra coisa, emocionalmente, eu não estou falando animicamente foi ok, o time brigou até o final, mas eu quero saber emocionalmente como é que você encontrou esse time e hoje também durante o jogo. Eu penso que encontrei o time como provavelmente ele estaria, que era normal que estivesse, senão não estaria aqui. Porque é sinal de que as coisas estariam funcionando bem, né? Quando você vem de uma fase como essa, e já é uma fase que se alonga mais do que a expectativa toda, e a expectativa deles próprios como jogadores individual e como equipe e como clube, não tenha dúvida que a confiança cai, né? Então, aquilo que falamos hoje, que a retomada da confiança, ela não vem por decreto, não adianta você fazer discurso forte, não adianta você ficar levantando voz toda hora, porque isso não funciona. A retomada de confiança vem com pequenas atitudes simples e certas. O time vai ganhando corpo, vai ganhando essa evolução que se continuada, retoma os resultados que
aqui há bastante tempo não vem. Queríamos fazer 3 pontos, é óbvio que queríamos fazer 3 pontos, mas temos que fazer ponto. Quando não der para fazer 3, temos que aprender a fazer 1. Jogar aqui nesse lugar da tabela onde a gente está, ponto é ponto. Então temos que entender também isso como maturidade. Acho que a equipe se portou bem apesar da pressão em relação a isso também. Porque se nos desorganizamos, se tentamos de qualquer maneira contra um adversário dessa qualidade, sofrendo o segundo gol, deixamos escapar o ponto que tínhamos e aí é mais uma derrota. Não é a 7ª maravilha do mundo, não é o que queríamos, mas tem que ter entendimento de que vamos, a partir de estancar derrotas, passar a construir vitórias. Bom, eu dei uma parada aqui para estar fazendo uma observação sobre essa última resposta dele aí, a questão de ponto a ponto. E foi ótima pergunta, assim como foi ótima também a resposta. Ponto a ponto, exatamente. Vou fazer um raciocínio rápido aqui. 6 derrotas seguidas. Se fossem 6 empates, seriam mais 6 pontos, né? E aí soma-se 6 pontos com 7, né? Teríamos 13 pontos e não 7. Então nisso daí eu concordo com ele. Está feita aqui a observação. André, é quase que unanimidade como jogador da função no Brasil. Foi usado muitas vezes, até um pouco mais atrás, pela característica do trabalho que tinha antes. Mas eu acho ele um jogador importantíssimo na função que ele estava e realmente ele dá uma segurança de saída de bola muito maior do que todos os outros jogadores. Perdemos ele realmente para o jogo de Fortaleza, mas a ideia daquilo que fomos fazer para o jogo era pensando exatamente em aproximar a equipe, a ter força de retomada no meio campo, um pouco mais adiante, como fizemos algumas boas vezes, e para competir mais. Começar a igualar a competição de jogo, como esse jogo foi jogado, e para os outros também ter um bom exemplo disso. Outro ponto importante é sobre o André, exatamente. É outra situação ali, né, no meio, nós sabemos. Não à toa é considerado aí o melhor do Brasil na posição, sem dúvida nenhuma. E aquela história, né, quando a fase não tá boa, o negócio é complicado. Vamos ter que jogar sem o André no próximo jogo contra o Fortaleza. Isso não é nada bom. E não é nada bom também pensarmos na possibilidade de estar perdendo esse jogador aí nessa janela, que sinceramente nós todos sabemos disso, é insubstituível, né? Eles entraram em campo já sob vaias, assim como o Gabriel foi vaiado também, e os 3 jogadores, embora sejam, claro, opções que você tem no banco, não têm desempenhado bem nos últimos jogos. Você chegou agora, lógico, ainda tem muito tempo para conhecer os jogadores no dia a dia, mas você pensa em também, não só preservando esses atletas, mas trocar algumas peças, principalmente no segundo tempo, já que as que vêm sendo utilizadas não vêm dando retorno? Obrigado. Eu trabalho com execução de funções. O time tem 11 funções e a gente precisa executar bem aquilo que a gente estabelece para a equipe. Eu falo sempre que todas as ideias são boas se nós conseguirmos executar bem. Todas podem ser ruins se a equipe não executar bem. Não vai resolver o problema da equipe a gente vaiar antes do jogador atuar. Você mesmo disse que cria uma pressão e essa pressão é desnecessária para antes do que você fez e não é nem injusta. Se não formos bem, merecemos ser vaiado, o torcedor tem todo o direito. Mas eu acho que é bom a gente estar mais unido nessa hora, todo mundo. Acho que o torcedor veio um número bastante grande, só temos que elogiar, mas Renato é um jogador extremamente experiente, já passou por muita coisa, até passamos juntos. Acho que Renato não entrou mal no jogo.
Renato é um jogador que joga numa zona de campo que naquele momento, a partir de uma alteração do adversário, era extremamente necessário ficar no tripé, porque Codê tirou um atacante, botou um jogador a mais no meio campo, né? Então passou a ter 4 jogadores no setor, juntamente com o André Patrick, criava uma superioridade numérica que deu a eles, pela primeira vez no jogo, um controle do jogo. Então eu tinha que fazer uma alteração tática porque a gente perdeu o controle do jogo, já tínhamos perdido o controle do jogo. Não discordo de algumas dificuldades que Douglas Costa teve, que até Gabriel, que entrou bem, iniciou bem, depois cometeu um erro e aí se desestabilizou um pouco. O grupo do Fluminense é o grupo que eu assumi, é o grupo que eu vou defender e vou trabalhar para que as coisas funcionem melhor. Bom, vamos falar aqui sobre Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, e não só eles, hein? Tem também John Kennedy, que está muito mal, né? O próprio Keno, que já tentou jogar. O Keno tem que entender que esse negócio daquele pegar a bola ali na esquerda e tentar tocar a bola, porque vai chegar jogador ali aproximando, esse tempo já acabou, o Keno. A sua característica é partir para cima, e você até conseguiu ali algumas vezes partir para cima do adversário, chegar na linha de fundo e cruzar. Isso daí você conseguiu. E daquele negócio, né? Ah, mas o cruzamento não deu em nada, não foi bem feito. Mas pelo menos saiu o cruzamento. E saiu a jogada que ele tem que fazer e ele deve fazer, a característica dele. Esses, principalmente Renato Augusto e Douglas Costa, já deu, né, gente? A gente já vem aí, não é de hoje, vendo que eles entram, e como eu botei lá numa outra publicação que eu fiz, são peças nulas dentro do time. Não acrescentam nada. Muito pelo contrário, estão atrapalhando quando entram. E fica aqui um recado, como já deram aí, eu vou dar também para a diretoria. Jogadores precisam, eu não digo serem afastados e tratados como nada, porque isso não é o meu pensamento em nada na vida, mas assim, não terem mais assim oportunidade de estar entrando. Ou fazem contratações agora nessa janela para poder qualificar mais esse time, principalmente na reposição, ou se aproveita jogadores da base, né? Tem muito nome ali na base que pode estar tendo oportunidade aí, mas aí vem aquela pergunta: mas vai lançar jogadores da base nesse fogo? Ué, não tendo outra opção, é isso. E eu tenho certeza que tanto a torcida quanto quem analisa futebol vai ter uma compreensão maior, né, sobre o desempenho desses jogadores do que esses aí que não estão acrescentando em nada no time, e muito pelo contrário, têm sido peças nulas. Eu sou esse cara, eu trabalho assim, eu me entrego no trabalho, se passar às vezes do ponto é sempre por uma causa nobre, jamais por uma causa menor, tirando algumas exceções, lógico, como todos nós somos seres humanos e cometemos nossos erros. Vou trabalhar intensamente para estar ao lado dos jogadores, e era natural que algumas coisas que a gente pediu não fossem tão bem executadas com um treinamento só, não foram nem 2, né? Com a equipe que jogou inteira, a gente trabalhou um treino só. Então era mesmo no sentido de ajustar, de ajudar os jogadores, passar uma orientação estando mais perto, e eu acho que algumas coisas funcionaram bem, e era natural que algumas não funcionassem tão bem. Agora é meu. Como é que você está projetando esses 3 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro? Porque já não vai ter o André, a rodada também não foi muito boa para o Fluminense, né? Continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. Como você está projetando esses 3 jogos longe do Maracanã? Vamos de jogo a jogo. Os jogos
os jogos todos para nós têm um caráter extremamente decisivo e nós temos que jogá-los 1 a 1, não dá para ficar pensando muito. Vamos jogar 2 e depois temos uma parada de 10 dias, que vai ser para a gente muito valiosa, né? Mas vamos os 2 jogos fora de casa com o mesmo pensamento que entramos no jogo de hoje, né? Não temos que ficar pensando para depois, não temos essa condição, temos que fazer ponto em todos os jogos, temos que ter esse pensamento, ter essa ambição de equipe. Acho que o comportamento que ela mostrou hoje na disputa do jogo é um bom indício do que nós vamos ser nos 2 jogos fora de casa também. Vai ser difícil para a gente? Vai, mas também vai passar a ser muito difícil para os outros. Se ele, num momento tão difícil como a equipe está atravessando, coloca 40 mil pessoas no Maracanã, ele é soberano naquilo que ele acha, como tem de comportamento. Achei que a gente não deve ou não pode tomar gols assim como a gente tomou o gol que tomamos. Abrimos muito a linha por dentro e a gente sabe que íamos jogar contra um adversário que trabalha muito bem por dentro. E foi um pouquinho na ânsia de querer pressionar e abrir essas linhas, né? Então isso a gente precisa ajustar, ter um pouquinho mais de calma, induzir o adversário para fazer uma coisa que a gente quer que ele faça primeiro, para depois pensar em retomar. Vou repetir, não se toma bola com facilidade hoje contra grandes times do futebol brasileiro. Todos têm construções de jogada muito bem elaboradas, muito bem feitas. Acho que a gente vive um momento que todos os times fazem bem isso. E a gente tem que entender esse processo. O que eu mais vou trabalhar e acredito que ainda vai demorar um pouquinho, é que o nosso time não estava acostumado a jogar um futebol um pouquinho mais posicional. Por falar sobre isso, acho que, e mesmo que tivéssemos alguma avaliação negativa, não iríamos falar aqui, porque seria completamente deselegante, mas tudo mais solto, está tudo mais aliviado, né? A recuperação é melhor, o jogo é mais leve, então aqui ainda vamos passar por esses momentos que certamente afeta na última parte, no último terço do jogo como um todo. Boa noite, senhores. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, então é o seguinte, né? Vamos aqui finalizar o raciocínio. Já houve sim uma melhora, uma mudança de filosofia de jogo. Basta a gente ver aí os mapas de calor aí que estão à disposição aí na internet, que a gente vê que já a ocupação dos espaços já é outro, a distribuição do time já é outra. Enfim, é o primeiro jogo, é o primeiro trabalho que eu digo, né, em termos na prática ali, colocado em campo. E eu vejo sim grandes possibilidades da gente se recuperar e vamos nos recuperar sim, que eu tô muito confiante nessa filosofia de jogo aí, que se em apenas 2 treinos e um jogo já mostrou alguma melhora, né, com o passar do tempo aí a gente vai se recuperar sim, se Deus quiser. Saudações tricolores e vitória Fluminense.